A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo: Lições fora da classe. O que as pirralhas podem nos ensinar. Autora: Jéssica Ribas. Epígrafe. Levantes acontecem, tarde demais, no esforço de instaurar uma nova situação, já passado o momento em que a sujeição devia ter chegado ao fim, e quando ocorrem, põem em evidência os limites que qualquer pessoa pode aguentar. Judith Butler, Levante. Iniciamos este texto com um questionamento de O Deserto, segundo espetáculo do grupo Mulheres Míticas, que por algum tempo esteve presente em nossas mentes. Abre aspas. Onde você estava quando essas coisas horríveis aconteceram? Fecha aspas. Onde nós estamos quando coisas horríveis seguem acontecendo ao nosso redor. Quando gritos ecoam nas ruas clamando contra os abusos e violências desempenhados pelas instituições de poder? Em classe, 2019. Enquanto todos estão em uma manifestação fora dos muros da escola, uma única aluna decide ficar em sala de aula para apresentar um trabalho inadiável a sua professor, professora. Nota de rodapé 1. Diferentemente do texto original, a montagem do grupo Mulheres Míticas dividiu a personagem entre dois atores de gêneros diferentes. Fim da nota. Para montar o espetáculo que seria a tradução de Classe, texto de Guillermo Calderón, escrito em 2008 no Chile, o grupo Mulheres Míticas levantou traços das personagens para compreender seus impulsos de conformismo e de esperança e levá-las ao palco com maior consistência. Uma das buscas aconteceu acerca dos motivos que teriam levado Calderón a escolher justamente essa aluna para permanecer, enquanto todos os seus colegas abandonam a aula para protestar. Essa investigação, no entanto, não poderia deixar de abordar o tema que mobiliza a jovem a estabelecer diálogo com a docente, a vida de Siddhartha Gautama. É na figura de Buda que ela ampara sua personalidade, baseando sua forma de encarar as adversidades do mesmo modo pacífico e desapegado do mestre, a fim de alcançar uma iluminação espiritual parecida. Sua postura potencializa o caráter cético e ressentido da professor-professora, bem como o comportamento combativo dos colegas, promovendo um tensionamento entre as três forças. Embora convencida do caminho que deve seguir, a garota se mostra disposta a ouvir e ser afetada pelos outros dois lados, apresentando uma possibilidade de conduta diferente em meio a posicionamentos mais radicais. Em se tratando de uma obra de Calderón, não surpreende que o autor tenha buscado ampliar a discussão em torno das lutas sociais, ao invés de escolher um caminho maniqueísta e simplista. Bem e mal, muito bem delimitados e de fácil apreensão. As imagens produzidas em Classe se contradizem e nos interpelam de várias formas, levando o espectador a tirar suas próprias conclusões diante dos embates suscitados. Talvez porque o dramaturgo mantém uma premissa parecida com a que Judith Butler pondera. Cito: mesmo que os levantes pretendam representar a vontade do povo, surge em geral outro grupo de pessoas que recusam ser representadas pelo levante. Reivindicar a vontade popular é um combate permanente, uma luta por hegemonia. Mesmo que um levante pareça exprimir a vontade popular, precisamos sempre nos perguntar de qual versão da vontade popular tratamos, quem ela não inclui e por quê. São as pessoas ou o povo que se rebelam num levante? Fim da citação. Judith Butler, 2017. Diante dessa questão, seria importante contextualizar o tipo de agrupamento que compõe o levante utilizado como referência na obra. Em 2006, no Chile, os estudantes secundaristas participaram massivamente de manifestações,
Mais de 600 mil foram às ruas, que ficaram conhecidas como Marcha dos Pinguins ou Revolução dos Pinguins, pela semelhança dos uniformes tradicionais às cores do animal. Os jovens reivindicaram, durante meses, o direito à educação e ao ensino gratuito e de qualidade para todos, em resposta às privatizações educacionais implantadas no país. Foi com base nesse momento de crise que o dramaturgo chileno escreveu seu texto. Utilizando o espaço escolar e os desafios que ele implica, somado às diferenças geracionais e de posicionamentos políticos para criar classe. A sala de aula em si constitui um microcosmo social reprodutor de questões externas a ela. Por isso, mesmo as relações de poder podem ser empregadas, assim como as opressões e os preconceitos reafirmados. Adicione-se a isso más condições de trabalho, impeditivos de acesso, falta de recurso físico e financeiro, que o resultado será um ambiente hostil e precário. Esse quadro desolador se repete em muitas escolas públicas brasileiras, principalmente naquelas situadas em zonas fora dos grandes centros. Situação que levou estudantes secundaristas e universitários do país inteiro a se manifestarem, em 2016, ocupando suas instituições de ensino para requerer das autoridades melhores condições para alunos e professores. Em 2015, secundaristas do estado de São Paulo já haviam se levantado contra as políticas do governador da época, Geraldo Alckmin, que tinha o plano de reorganizar o ensino público, prevendo o fechamento de quase 100 escolas. Nos dois momentos, assim como no Chile, a polícia militar foi requerida pelo governo, fazendo uso da força bruta, de bombas de efeito moral para dispersão e, em alguns casos, prendendo parte dos manifestantes. Apesar das dificuldades de diálogo com o poder público, houve êxito em barrar algumas ações detratoras do Estado, mas muitas reivindicações não foram atendidas. Com o passar do tempo, a pressão para o encerramento dos protestos, os constantes ataques aos jovens e a falta de apoio da sociedade de uma maneira geral fizeram com que os movimentos acabassem perdendo força. Para Butler, 2017, cito: "Por mais efêmeros que sejam, levantes, sequenciais, episódicos e cumulativos, se inspiram em levantes passados ou se alimentam de imagens e narrativas de combates audaciosos enquanto procuram prolongar um movimento ou concluir um projeto de emancipação. Os levantes que acabam perdendo esse nome e se transformando em revolução são bem-sucedidos ao longo do tempo. Levantes são, então, uma sequência de fracassos que dão certo ao completar uma série e se transformar em revoluções." Fim da citação. Fracassos que, apesar de fatais, teriam, para a filósofa, algum sucesso conjuntamente. Butler, no entanto, ressaltará o, abre aspas, sentimento de decepção e perda, fecha aspas, daqueles que algum dia se juntaram a um levante. E é também esse processo que inspira Calderon para desenvolver o personagem do professor de classe, um ex-militante que não acredita mais na revolução por ter vivido a implantação do regime ditatorial de Pinochet. Se, de um lado, o dramaturgo registra que há uma nova geração nas ruas, com fôlego para lutar por melhorias, sua narrativa se dedica a retratar a geração daqueles que estacionaram os ânimos, ainda que ocupem cargos voltados para a educação do primeiro grupo. Chama a atenção entre essas duas posições uma terceira, representada pela aluna obcecada por Buda. Seu principal motivo para não ir às manifestações seria, segundo ela, não se encher de raiva, ainda que demonstre também, em vários momentos, uma determinação e necessidade de apresentar o seminário sobre Siddhartha para o professor. Podemos inferir algumas causas que teriam levado essa estudante a não acompanhar os colegas e optar por permanecer em sala. Dentre elas, de fato, sua recusa em exercer um comportamento mais desafiador seria um ponto importante, mas também o fato de apresentar uma exigência consigo mesma e uma preocupação com seu desempenho individual,
o que denotaria ainda sua não necessidade de exigir melhores oportunidades por ser detentora de alguns privilégios sociais. Mas, principalmente, ela demonstra se sentir no encargo de libertar seu professor do sofrimento que ele carrega, se empenhando em convertê-lo. Apesar dessas questões e da ingenuidade de alguns de seus discursos, vemos nela considerações relevantes. Ainda que causem no professor um profundo incômodo, as verdades da jovem indicam outras maneiras de lidar, que são condutas exercidas por muitas pessoas na sociedade. O que essas opiniões expressas no texto dramático nos geram é um constante estado de indeterminação, nos permitindo nos identificar e divergir em relação a um e outro personagem em diferentes passagens. Talvez seja este o maior dos trunfos alcançados pelo autor: desestabilizar seu espectador para que ele tome posições de aproximação e afastamento. Abre aspas. Aproximação com reserva, afastamento com desejo. Fecha aspas. De Dilberman, 2017. E alcance seu saber. Agregando a essa complexidade que traz classe, ao entrecruzar épocas distintas, gerações, papéis sociais, gêneros, ocupações e crenças discordantes, a montagem de classe optou por acrescentar uma personagem feminina ao papel do professor. Não só por considerar importante ter uma mulher ocupando uma posição de poder, mas pelo fato de entender que algumas, inevitavelmente, reproduzirão opressões. Pois, cito, o universo simbólico das mulheres é construído a partir de uma forte colonização masculina que se estabelece multifocalmente e as ocupa de maneira rizomática. É essa colonização de seus imaginários que permite, em grande parte, um estado de coisas e possibilita que um grupo de mulheres colabore com sua própria opressão. Os medos múltiplos e incessantes, inoculados pelo conjunto do sistema, são uma sombra-corpo que acompanha as mulheres ao longo da vida. Fim da citação. Eutit, 2018. Nota 2. O texto foi traduzido do espanhol. Fim da nota. Será nesse lugar de sujeição que os docentes tentarão colocar a aluna, que, embora escute atenta, rejeitará alguns argumentos usados contra ela e revelará suas convicções contrárias. Suas opiniões, em alguns momentos, se apresentam em acordo com a dos companheiros manifestantes, mas em outros, não, o que não a impedirá de se juntar a eles. Ter em cena uma menina com posições tão fortes, como acontece ao fim da peça, contribui para mostrar que, apesar da pouca idade, crianças e adolescentes possuem suas próprias ideias, rechaçando a noção de que professores fariam algum tipo de doutrinação nas escolas, como foi tão afirmado pelo governo brasileiro em 2019. Nota 3. No início de seu mandato presidencial, Jair Messias Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, incentivaram estudantes a filmar seus professores que realizassem comentários com ideias contrárias ao governo, alegando que os docentes teriam o intuito de doutrinar os jovens. Matéria Estadão Conteúdo, ministro da Educação diz que filmar professores em aula é direito dos alunos. Estado de Minas, Política, publicado em 28 de abril de 2019. Fim da nota. Além disso, a imagem da aluna diante da professora é também uma forma de redimir a memória de algumas mulheres por meio da recusa de qualquer tipo de sombra-corpo. As novas gerações de meninas vivenciam outro momento em relação às anteriores. Prova disso é a força e a relevância que vários movimentos de mulheres têm desempenhado na América Latina e no mundo. A luta por causas como a descriminalização e legalização do aborto, denúncias de feminicídio e todo tipo de violência contra a mulher, e até a rejeição a candidaturas de governos misóginos e antidemocráticos, tem levado um grande número de mulheres a tomarem as ruas de seus territórios. No Chile, durante as manifestações de 2019 que pararam o país para dar fim ao plano neoliberalista,
o movimento feminista destacou-se na liderança. Cito: as estudantes secundaristas e universitárias, em um feito que foi qualificado como inédito, mas que encontra suas raízes em uma profunda e silenciada história, puseram o verbo em ação, tomar, e como uma multidão imparável, tomaram não só as salas de aulas, senão o debate público e privado em um país que durante anos havia se negado a escutá-las. Assim como as sufragistas envolveram pedras com papéis que levavam escritas suas palavras de ordem e logo as lançaram contra os vidros do parlamento inglês, as estudantes chilenas encabeçaram sua própria irrupção. Na imprensa, nas redes sociais, nas universidades, nas casas e nas ruas havia reaparecido a palavra feminismo, e gritando-a a plenos pulmões uma nova geração de mulheres e homens. Fim da citação. Zeran, 2018. Um caso impressionante foi a quantidade de mulheres ao redor do mundo que se dedicou a reproduzir a coreografia criada pelo coletivo chileno Las Tesis, intitulada, abre aspas, Um violador en tu camino, fecha aspas, que com gestos simples entoa palavras de ordem denunciando a violência policial, jurídica, estatal e patriarcal. A reprodução da performance em mais de 30 países revela que as estruturas de poder precisam urgentemente de novas condutas. A insustentabilidade das situações abusivas que seguem ocorrendo em todo o planeta tem levado, inclusive, pessoas cada vez mais jovens a se dedicarem a criar outros modos de pensar e agir, postos que têm sido ocupados, em sua maioria, por meninas. No Brasil, tivemos, em 2016, a presença de Ana Júlia Ribeiro, a jovem de 16 anos que discursou na Assembleia Legislativa do Paraná, em defesa das ocupações dos secundaristas. Ela declarou ter ganhado conhecimento de política e cidadania muito maior durante aquele período do que em todo o tempo que frequentou aulas padrões. Sua fala engajada correu o país e tornou-se a voz do movimento. Antes, em 2014, a proibição de que uma aluna trans usasse a saia do uniforme no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro teria provocado um grupo de alunos a protestar em apoio a ela, usando a peça independentemente do gênero de quem a vestia. Algum tempo depois, a instituição aboliu a distinção de gênero para o uso do uniforme escolar. Outras jovens tiveram sua mensagem difundida mundialmente, como é o caso da ativista paquistanesa Malala Yousafzai. Após ter se manifestado contra a proibição dos estudos para as meninas em seu país, ela foi baleada na cabeça por milicianos quando tinha 15 anos. Sua luta contra a supressão de crianças e jovens e pelo direito de todos à educação fez com que ela se tornasse a pessoa mais nova laureada com o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. O tiroteio dentro de uma escola no estado da Flórida, Estados Unidos, em 2018, suscitou protestos pedindo regras mais rígidas para a compra de armas. Naomi Wadler, de apenas 11 anos, discursou para uma multidão sobre os altos índices de mulheres afro-americanas vítimas da violência armada, sendo elas as que mais morrem apesar da pouca visibilidade na mídia. Recentemente, Greta Thunberg também tomou notoriedade na mídia mundial. A ambientalista sueca iniciou o movimento de greves escolares pelo clima após uma onda de calor e incêndios em seu país em 2018. Suas reivindicações têm sido direcionadas aos líderes mundiais com o intuito de frear mudanças climáticas. Seu posicionamento, no entanto, tem provocado incômodo em políticos que defendem o crescimento econômico sem se preocupar com os impactos que isso tem gerado nos recursos naturais. O atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi um dos críticos à jovem. Irritado com uma fala da ativista do clima denunciando o assassinato de indígenas no Maranhão em dezembro de 2019, ele teria tentado desclassificá-la com a alcunha de pirralha. A resposta de Greta foi alterar sua descrição biográfica em sua conta na rede social para o novo apelido. O que podemos aprender com as pirralhas
que ao invés de se preocuparem com as questões de sua própria juventude, estão se dedicando a ler muito como a aluna de classe e a tomar as ruas para nos alertar quanto aos erros que insistimos em cometer? Os movimentos estudantis e suas reivindicações por uma educação não sexista e que não se baseie em lucros estão diretamente relacionados à briga de toda uma sociedade que exige formas menos precárias de vida. Desse modo, abre aspas, dado que a luta feminista deve enfrentar a forma concreta que adota o patriarcado neste estágio neoliberal do capitalismo, ela não pode existir sem a luta antineoliberal. Fecha aspas. Saavedra, Toro, 2018. Nota 5. Trecho traduzido do espanhol. Fim da nota. Pois admitir a subordinação das mulheres ou a de qualquer minoria significa aceitar políticas discriminatórias e subsidiárias, bem como a mercantilização dos direitos sociais. Referências: Judith Butler, Levante; Guillermo Calderón, Classe; Georges de Dilberman, Quando as imagens tomam posição, O olho da história; Djamila Eutit, No hay plazo que no se cumpla; Valentina Saavedra, Javiera Toro, La revuelta feminista, de la lucha de las mujeres a la lucha por una nueva sociedad; Alia Trabuco Ceran, Imaginar. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.